Oi, pessoal, eu sou o Kleber Fak. Olá, pessoal, eu sou Isadora Almeida. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje, Koala Festival 2025, a gente vai comentar tudo o que rolou nessa edição incrível do festival que acontece aqui em São Paulo e que contou, inclusive, com discotecagem da nossa Isadorinha Almeida aqui, ela que foi a nossa DJ por um dia. Foi tudo! Mas antes, o que, Isadora Almeida? Mas antes vocês devem seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm em tudo. Temos o nosso sitezinho que tá lá com todas as dicas, se vocês quiserem dar uma olhadinha. E também, quem ainda não nos ajuda, passa lá no apoia.se/podcastvfsm e a partir de R$5 vocês já nos ajudam aqui com o nosso TI, com os equipamentos, toda a estrutura que gira aqui para que esse podcast aconteça. E aí, de contrapartida, a gente oferece para vocês direito de participar das nossas gravações. Hoje eu que vou falar aqui, ó. Tá aqui o Rodrigo. Olha lá. Tá o Rodrigo Berg, tá o Danilo Ferreira, Vinícius Correia, Fabrício Neri, Leonel Moura e Júlia Paterniani. Chique. A turma tá toda aqui online vendo a nossa gravação. Daí vocês também recebem os episódios com muita antecedência. Tem grupo que lá ainda fechado. não foram pro ar, talvez nem vão esse ano. Ô, louco. Que isso, muita antecedência aqui. E é isso, tem grupo fechado também para os nossos madrinhos. É isso. E em breve camisetas, tá? Tá vindo aí. Agora, camisetas é Ecobags. Agora é real, é oficial. Agora tá vindo mesmo. No dia 2 de novembro acontece a primeira edição do Índigo Apresenta aqui no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, com atrações incríveis como Weezer, Mogwai, Otoboki Beaver, Jude Line, outras atrações vindo aí. Mas hoje, em especial, eu quero falar sobre o Block Party, esse grupo britânico de indie rock, um dos grandes nomes do post-punk revival que surgiu ali nos anos 2000. Tem já uma edição do Clássicos VFSM que eu gravei com meu amigo Amaury Terto, onde a gente conversou sobre o processo de construção desse álbum, a escolha do repertório, a figura do Kelly Okereke, o vocalista da banda, que era um homem negro, um homem homossexual, e o impacto disso nesse universo que era ultra machudo, de homens brancos, de rockstars. Ele vinha com uma outra proposta criativa ali, então vale a pena você ouvir esse programa inteirinho. Mas já que estamos falando sobre Block Party, que é uma banda que eu amo, eu sei que a minha amiga Isadora Almeida também gosta bastante do Block Party, certo, Isadora? Gente, fundamento para todas as garotinhas aqui indies e garotos também. Olha, o Silent Alarm acho que é um dos álbuns que eu mais ouvi na minha vida real. É muito especial e, enfim, eu até fiquei brava quando o Kleber gravou esse Clássicos, porque eu queria ter feito também, queria ter gravado com vocês, mas ficou lindo, eu amo esse episódio. E a banda vem pra tocar esse disco na íntegra, além de outras novidades, muito provavelmente ali pra fechar esse set. E já que você não participou da gravação do Clássicos, Isadora Almeida, vamos aproveitar esse bloco especial aqui, patrocinado pela 30E. Eu quero que você liste pra mim as suas 5 canções favoritas desse maravilhoso álbum de estreia do grupo britânico. Vamos lá. Eu acho que Like Eating Escolha Glass... difícil. É difícil, mas eu acho que pra começar, eu vou com a música de abertura, que é Like Eating Glass, que é uma das minhas favoritas. Eu acho que é uma música que dá ali toda a tonalidade do que vem pela frente, te coloca ali nesse mundinho que eles estão apresentando, né, que é um álbum de estreia. Então eu acho que ele é uma música muito... como se fosse um mapa, sabe assim? Você vai seguir a trilha ali junto com eles. Eu acho que eu tenho que também escolher a música que vem em seguida, que é Helicopter, que é um single que foi, tipo, tocada a exaustão nas baladas dos anos 2000 e... Dancei muito poucos, na minha juventude. Exato, até os 2010 ali, 2012, eu lembro de ouvir bastante. Então foi um singlezinho que durou muito nas pistas. Aí eu vou escolher agora 3 músicas que não são... singles, mas que eu amo muito. She's Hearing Voices, eu adoro o efeito ali na voz do Kelly Okereke, eu acho muito especial, assim, essa música.
E ela é toda... ela tem uma guitarra meio caótica, assim. Eu acho ela meio diferentona ali. Tem uma coisa mais punk nela, que eu gosto bastante. Price of Gasoline, que eu acho demais. Olha, ela tem não esperava também... essa. Ela tem uma cadência, assim, muito... Não sei, muito diferente. Cadenciada. Muito cadenciada. Vamos deixar assim, redundante. Mas, não sei, eu acho ela também muito, muito legal, assim, muito divertida. E uma que eu vou escolher aqui também é Blue Light. Que até o meu irmão, na época, quando ele tava fazendo faculdade, ele fez um clipe pra essa música. Olha então, só, eu grande lembro... Zé. Grande Zé, ouvinte aqui do nosso podcast, grande fã. E eu lembro muito, assim, eu tenho essa memória afetiva também da gente ouvindo, assim, que daí quando meu irmão tirou carta, daí dirigindo o carro, aquela coisa, e daí a gente sempre pegava esse CD pra ouvir. Então, acho que tá bom esse top 5. É difícil, Tá mas ótimo. acho que tá bom. 5 musiquetas aí, se você ainda não conhece o Block Party, a Isadora apontou o caminho das pedras pra você. E lembrando que você pode ver esse showzão ao vivo no dia 2 de novembro no Parque do Ibirapuera. É só acessar eventim.com.br/Índigo e já garantir o seu ingresso para ver Block Party e outras atrações incríveis. Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora. Vamos. Koala Festival 2025, o evento que mais uma vez aconteceu no Memorial da América Latina, do ladinho de casa, o que pra mim é uma delícia. Fui e voltei a pezito ali. Evento que aconteceu nos dias 5, 6 e 7 de setembro, uma sexta, sábado e domingo. E eu quero, antes da gente descer aqui comentar cada uma das atrações, o que rolou, queria as percepções de vocês, como que foi essa edição 2025. A gente ficou meio assim com a edição do ano passado, que a gente gostou, mas estava um clima meio estranho, até na atmosfera ali tudo, a escalação com boas e atrações um pouco conflitantes também, mas queria entender de vocês como que foi a percepção de vocês sobre essa escalação 2025. Primeiramente, eu quero elogiar muito a organização do festival, porque aqui em São Paulo foi um dos que eu mais gostei de ir, assim, tipo, tem o rolê de ser perto de casa e tudo mais, de ser fácil de chegar, mas acho que lá dentro tava tudo muito bem organizado, assim, acho que esse ano foi um pouco menor do que o ano passado, apesar de usarem o mesmo espaço, né, as duas partes ali do memorial, acho que tinha menos coisa, tava mais bem distribuído, por exemplo, não tinha aquele segundo palco de DJs, então aquele espaço de circulação do outro lado que não fica no lado do palco, era mais fácil de se deslocar ali e tudo mais. Eles usaram aquele espaço para colocar um monte de ativação, então quem queria pegar as filas para pegar os brindes e tudo mais, conseguia se concentrar ali. Ali também ficou o espaço onde, né, tinha os restaurantes e tudo mais, então acho que facilitou a circulação. E para suprir esse espaço, eles colocaram um telão onde passava o show que estava rolando do outro lado do memorial. Sim, então, foi bem legal. Mesmo que você tivesse de um lado, sei lá, pegando comida, você conseguia ver o que estava rolando no show, assim. Então você não perdia. E isso eu achei um puta acerto, assim, tipo, de verdade. E aí do outro lado, né, o lado do show em si, acho que continuou basicamente a mesma coisa. Muito bar, muito lugar pra, enfim, pegar bebida e tudo mais. Acho que isso o Koala já acerta faz um tempo. Sistema de cerveja com botãozinho também, que ajuda a circulação, não fica ninguém parado ali, não forma aquela fila quilométrica que rolava antes. Banheiro é muito rápido de ir, mesmo quando tava tipo, lotadaço. Em questão de infraestrutura, assim, eu realmente não tenho o que reclamar desse festival. Acho que esse ano, assim, foi um acerto muito melhor que o ano passado, nessas questões que eu já citei. E em questão de line-up, acho que também, assim, acho que eles deram uma enxugada, né? Tem basicamente um show a menos por dia. E aí teve espaço para ter mais show. No caso, os shows que duravam meia hora, 40 minutos, todos duraram pelo menos uma hora. Então é mais tempo para você aproveitar. 50 minutos foi o tempo Isso. E aí acho que é isso, assim, acho que é mais tempo pra você aproveitar aquela atração que você queria tanto ver, ao invés de ser um show curtinho, rapidinho, só pra cumprir ali. E isso também possibilitou os horários, né? Acho que
A gente sempre reclamava de chegar meio-dia naquele sol filha da puta. E aí não, assim, tipo, tudo bem que o clima não estava tão ensolarado assim, mas eu acho que a gente pôde aproveitar mais, assim. Por exemplo, no primeiro dia o show da Tássia começou às 3h30. Então foi ótimo, assim, ver esse show num horário que pessoas normais conseguem andar no sol. Boa. Antes da nossa DJ dar o depoimento de vida, eu vou falar aqui, compartilho de todas as reflexões sobre que o Nick fez ali. Cara, o banheiro, assim, um espetáculo, tinha papel higiênico em todas as vezes que eu sempre fui, limpinho, tava bem né? limpinho, bem organizado, sempre limpo, uma fácil circulação entre os palcos. O clima mudou, assim, tava um solzão até umas 3 horas da tarde, de repente ficou cinza os 3 dias, então ficou um pouco mais um climinha agradável. Eu acho que o festival sofreu no sentido de que tava rolando em paralelo The Town aqui em São Paulo também, então eu acho que talvez tenha canibalizado um pouco, o que pro público talvez tenha sido gostoso, porque nenhum dos shows, eu acho que com exceção do primeiro dia que a gente vai comentar, todos os outros estavam uma circulação mais tranquila, assim, tanto Sim. que para conseguir pegar os ingressos pro palco do teatro, foi muito tranquilo. A minha amiga Clarinha, ela chegou no primeiro dia, tipo, 1h da tarde, e aí depois, sei lá, eu fui 4 e pouco da tarde, eu consegui ingresso pro show do Arthur Verocai. Então, assim, eu acho que ficou uma circulação agradável, um clima agradável. Teve boas ativações de marcas. Eu acho que essa é uma das marcas do Koala, assim, no sentido de as marcas que estão circulando lá dentro trazem coisas positivas. Então, tipo, protetor solar, creme, outras coisas, bolachinha, distribuição de água. Então, eu sinto que é um Nossa, festival aquela muito bolachinha no interessante. final do dia salvou, viu? Salvou. E tem a clássica marca do Koala, que foi no domingo à noite, todo mundo indo embora com uma samambaia em mãos, assim, Eu levei muito... uma! Aí, eu acho muito bonito, assim, e eu acho muito legal como as pessoas respeitam, tipo assim, durante todos os dias ninguém Koala. pega a instituição Koala e no final todo mundo leva a sua samambaia, casais levando, eu acho super legal. Gostei muito mais do que... Não só dessa edição anterior, quanto da edição anterior. Eu acho que a escalação ficou muito boa, a escolha dos repertórios dos artistas, o som na maioria das apresentações estava assim, excelente. E eu quero trazer um destaque para a iluminação. Principalmente no show do Caetano Veloso, assim, no domingo tava uma coisa absurda, assim, tipo, muito bem iluminado, muito bem produzido. As atrações começavam no horário, terminavam um pouquinho antes ali, mas tinha um repertório muito bem abastecido. Assim, Telões então impecáveis também, porra. Isso, nossa, pra mim, assim, foi só acertos, assim, a gente vai comentar algumas coisinhas mais pra frente, mas eu acho que, assim, foi uma baita edição. E vocês, Adora Almeida, como que foi pra você essa experiência? Gente, bom, foi uma delícia agradecer o pessoal do Koala que me convidou lá pra tocar antes do show do Terno Rei ali, pra fazer aquela viradinha de palco com tranquilidade, deixar todo o público ali curtindo um som. Mandar um salve pra equipe técnica, todo mundo lá, tipo, muito gente boa, todo mundo muito solícito, muita gente boa. E isso eu acho que faz toda a diferença pra um evento. Tipo, não é só o que tá na frente, né? Eu acho que quando a energia, assim, da equipe tá fluindo e todo mundo trabalha, assim, com propósito, as coisas funcionam melhor pra todo mundo, assim. Então, um shout out pra galera do Koala toda, né? A crew, assim, todo mundo. E, enfim, eu me diverti muito. Eu fui na sexta e no sábado. A gente vai falar, né, dos shows. Mas é isso, eu me diverti muito e eu achei essa edição bem especial, assim, não sei. Achei bem de verdade, assim, achei que funcionou muito bem, vi belíssimos shows e muito feliz. Estamos aqui muito felizes. Boa. Nick Silva, vamos começar na sexta-feira. Você que chegou cedinho, eu ainda estava trabalhando e você já estava curtindo esse festivalzaço. O primeiro show que eu vi foi Tássia Reis e Kiko Dinucci. Foi um show lindíssimo, assim, a Tássia... a gente já viu vários shows dela, a gente sabe que ela é impecável. Menino Renan Guerra é um big fan aqui, então a gente não cansa de falar dela. Big assim, fag né? também. E foi muito especial, assim, ela tocou bastante coisa do último disco dela, então teve esse olhar, assim, pra esse repertório.
Eu pensei que o Kiko ia chegar mais cedo no show, mas ele chegou, sei lá, tipo, na marca dos 40, 45 minutos, então sobrou pouco tempo pra ele tocar. A primeira música que ele tocou, o violão ainda tava, sei lá, acho que muito baixo e tal, então foi engraçado ver ele moendo no violão, assim, sabendo que ele tava fazendo coisas, sei lá, pirotecnia maluca, e aí, mas não dava pra ouvir. Mas também foi, acho que, o único problema de áudio desse show, assim, acho que foi... De resto, foi muito impecável, assim, a presença dos dois, a química dos dois, assim, é muito legal. E aí, o Kiko ainda teve um espaço pra cantar uma música que ele fez com o Rodrigo Oji. Ai, tudo. O disco que ele fez com o Oji em 2023. Então, foi uma troca maravilhosa, assim, tipo, um showzão, um belo início de festival. Boa. Eu cheguei pro horário da Marina Sena e, assim, já vi Marina Sena várias vezes em diferentes fases da carreira. E que show bom, assim. Ela segurou praticamente todo ele em cima do repertório do disco novo dela, que é o Coisas Naturais, que a gente gostou bastante. Mas, assim, foi um esculacho, figurino, a banda... eu não tava conseguindo ver se tinha percussionista ou não, mas tinha percussionista ali. E, cara, uma sequência atrás da outra de hits. Ela tá muito mais carismática, ela soube muito mais como dominar o público ali. Até teve uma hora que a galera falou assim: ô Marina, vem se jogar aqui. Daí tava meio que chuviscando dela. Eu Sim. não, vocês que fiquem aí, sabe? Então eu achei que a gata... cantar. E ela toda mineirinha, assim, cantar. tipo, muito divertida. Exato. Foi muito bom, construção de repertório, eu acho que é o grande... Amiga, assim, sério, num próximo momento tente ver, porque tá muito bom, assim, Sim, ela encontrou um equilíbrio entre o repertório novo, ótimo. os hits dos 2 discos anteriores, assim. Inclusive, eu até acho que o Por Supuesto já podia ter tirado ali, assim, eu acho que, tipo... Legal, já parabéns, sim, mas já deu, foi. assim, eu acho que já dava pra ir pro... Se ela segurasse só com o repertório do disco novo, porque foram justamente as músicas que as pessoas mais Cantavam, curtiram, assim, tipo... mais cantavam, estavam entusiasmadas, assim, um showzão, fiquei muito de cara com esse show dela, assim, um dos melhores. Nossa, e assim, ser acompanhada da banda é um rolê totalmente diferente, assim, acho que a gente tava acostumado a ver ela mais, tipo, DJ, principalmente no primeiro disco. No segundo, acho que ela já tinha uma presença maior de banda ali e tudo mais. Mas essa, tipo, tinha muita gente, né, acompanhando ela, assim. Foi lindo. E ela veio meio vestida de ser Vidaliza, assim, meio com uns bindi maluco e tal. A parte cênica, assim, acho que é muito bem feita. No final ela dança, joga capoeira com tem outro uma ginga de dançarino. capoeira, muito bom. É muito legal, assim, é muito bem feito, é muito cênico. E aí, enfim, foi... Acho que talvez o melhor show que eu vi nesse dia, assim. Foi realmente muito bom. Eu gosto muito como ela recupera uma coisa que era muito característica do pop dos anos 90, que é de ter elementos de brasilidade, assim, tipo, da percussão, do elemento de música de candomblé, de umbanda, mas muito dissolvido ali em música pop. Eu até falei pro Nick Isa, que lembra um pouco as coisas que a Débora Blando fez unicamente, sabe? De ter aquela coisa da percussão, do elemento ritualístico adoro. ali, mas dentro dessa linguagem dela. Então foi fantástico. E aí, um shout-out aqui pro Eu Não Tô Doido, DJ muito bom, que fez um set muito bom, assim, de R&B, de reggae, de rap. Eu acho que foi uma das grandes discotecagens desse dia. E aí veio o que a gente tava ali muito ansioso pra ver, que foi Cidade Negra. Nossa, e aí, assim... Repertório, amigos. O Nick olhou assim, nossa, eu sei essa. Nossa, eu sei essa. Nossa, gente, claro. Essa, assim. Tudo. Todas Tocava as músicas, no todas as rádio, na músicas. TV. Eles eram presença constante. É que a galera, não sei, a galera acho que usa ácido e todo mundo esqueceu, assim. Cidade Negra era uma coisa gigantesca. Sim, tanto gigante. quanto Skank, tanto quanto todas as bandas, assim, da época. Todas essas bandas, tipo... É isso, que ganhavam disco de platina, que estavam lá em trilha sonora. Faustão, todo final de semana. Estava da Faustão e MTV, né? Assim, estava em todos. Tudo. E assim, eu realizei um sonho de ver esse show, juro. Porque eu já tava preparada de que, tipo, seria um setlist cardápio de karaokê. Tipo, eu tinha essa consciência. Porque também meus amigos em volta assim... Nossa, não lembrava dessa. Nossa, essa aqui é muito boa. É Nossa, deles essa? É deles. Ai, não lembrava. Isso aqui.
Eu falava, gente, eles ainda mandaram uns tá bom. clássicos, tipo Peter Tosh, umas paradas assim. Eles falam, tipo, Então, que eles então, mas aquele cover é um clássico puta deles. clássico Tá. deles, assim. Exato. Enfim, mas o que mais me pegou foi ver o Tony Garrido, tipo, num lugar de meio humildade, que eu acho muito louco, assim, porque... Elogiando as outras atrações. Elogiando né? as outras atrações. Chamando pra galera, ó, vai ter mais show depois. Exato, aqui. jogando luz de, tipo, os artistas novos. Mas o que eu fiquei mais tocada, assim, foi que ele falou que era um sonho pra eles tocarem no Koala, que eles nunca tinham tocado. Que eles ainda têm sonhos, que aquele era um que eles estavam, tipo, dando um check, né? Que eles estavam realizando, mas que eles ainda têm sonhos. E eu acho muito bonito isso, porque na outra semana eu tinha visto também o Rodrigo Lima, do Dead Fish, falar a mesma coisa. E eles têm, tipo, mais ou menos a mesma idade, assim. O que é muito louco pensar. Mas eles falando disso, assim, de eles chegando em palcos que eles não necessariamente se viam tocando, o que eu acho maluco, e que eles ainda têm coisas pra realizar, assim, e homens, tipo, sei lá, de 50 anos, às vezes acham que meio que, já foi, né, já vivi tudo que tinha pra viver. Já vivi, ou nunca vou mais conseguir realizar coisas. E eu achei muito bonito, assim, eu fiquei bem tocada de ver, e só pra terminar, eu, tipo, assim, superou até minhas expectativas. É muito foda o show, eu queria ver de novo esse show, assim, tipo... Eu muito senti ele com uma coisa meio... Sabe o toast dessas festas de dub e tal? O cara fica, tipo, anunciando, falando, cantando. Eu senti ele meio nesse lugar, assim, tipo, É o de mestre de serviço cerimônia, ali. assim, tipo, Super. MC, né? Super. E aí é isso, ele ficou fazendo serviço do Koala, assim, tipo, ó, daqui a pouco tem tal, hein? Daqui a pouco vem Lineker. E Eu vem amo. que vai ser showzão. E agradecendo tudo. Foi um show bem legal, assim. Mas acho que eu e o Kleber, a gente tava lá pra trás, a gente basicamente circulou a gente sofreu um pouco ali. O espaço todo ali, tentando achar algum lugar que o som tava bom. E acho que sofreu, Tava um pouco assim. baixo, tava um pouco É que baixo, não, sabe? a questão é, tinha um ponto muito específico do palco onde estava funcionando o som. Nos outros lugares não dava pra ouvir a voz dele, dava pra ouvir muito mais altos metais. Mas aí é uma questão de mesa, quem fez a mesa, assim, tipo, pensou pra um ponto muito específico. Então, assim, a gente teve que ficar circulando até achar um ponto onde dava pra ouvir bem a voz. Sendo que no show anterior da Marina dava pra ouvir, assim, perfeito de meio Acho que qualquer todo lugar, o resto, assim. acho que esse foi o único show que sofreu com isso, assim, tipo, verdade. dos 3 dias. Mas é uma pena, assim, porque de fato foi um show muito bom. Eu e o Kleber, a gente tava se divertindo, cantando e tudo mais, mas era isso, era sempre... Acabava uma música, a gente, vamos tentar ver se ali tá melhor. E aí foi a gente rodando o negócio todo pra encontrar um ponto onde realmente tava legal. O Nick com um dedão de gorila na mão ali pra lá e pra cá. Mas e DJ Niak, Nick? Puta, ele é brabo, né? Assim, cara das antigas, já tocou com todo mundo, tocou com o Emicida e tudo mais. E é isso, ele sabe conduzir a festa, e aí beleza. Ele também tem esse papel de meio MC, assim, né? Tipo, de conversar com a plateia, de falar e tal. É uma troca muito boa, assim, acho super interessante quando ele faz os sets dele. E aí, pra fechar esse primeiro dia, ela, que era o motivo de muita gente estar ali no nosso primeiro dia do Koala, Lineker, apresentação lotada. Eu acho que foi o dia que a gente mais viu gente aglomerada ali pra poder ver esse show. Um showzão, né, Nick? Eu não esperava, assim, a gente... Por aqui acho que a gente falou pouco do Caju, né, que foi um disco muito bom, Fenômeno. muito interessante. Assim, fendagens, Não todo mundo não é ama. o tipo de som que a gente gosta, não é a gente curte, mas ela tem o espaço dela ali e fez Isso. jus ao trabalho dela, né? E é isso, eu ouvi na época, mas meio que ficou esquecido pra mim o disco. E aí, ver isso sendo realizado ao vivo, como foi, é realmente muito impressionante, assim, dá vontade de voltar pro disco e tentar ver, tipo, o que eu perdi ali, sabe? Porque ela é uma artista, assim, gigante, assim, a entrega vocal dela, o domínio que ela tem do público, o jeito que a banda interage com ela, é um negócio realmente muito impressionante, assim, acho que foi o que o Kleber falou, acho que foi talvez o dia mais cheio, não sei, talvez o Caetano tenha rivalizado ali, mas todo mundo chegou... Não, acho que Lineker foi mais, amigo.
Lá pra trás o Caetano tava bem esvaziado, assim, tava bem tranquilo. Tinha muita gente, todo mundo cantando, todo mundo sabia as letras. Sim, sim. É realmente muito impressionante, assim, é de encher o olho. As luzes estavam lindíssimas nesse show, as projeções, acho que é isso, assim, show pra ninguém botar defeito. Eu fui embora um pouco cedo, não consegui ver até o final, mas do que eu vi foi realmente, assim, impressionante. Do primeiro dia de Koala, melhor show, Isadora Almeida. Ah, gente, eu vou ter que ficar com Cidade Negra, que Lineker, infelizmente, ouviu uma música, porque eu fui descansar para outro dia. Nick Silva, melhor show. Ah, eu gostei mais de Marina Sena, viu? Foi um showzaço. E você, amigo? Eu vou ficar com Marina Sena também. Pra mim, é um dos melhores shows nacionais desse ano que eu vi, assim. Achei sensacional. Só pra lembrar, né? Nesse dia ainda teve o Tim Bernardes e Orquestra, que rolou ali no palco Tim, né? No auditório. A gente acabou não pegando ingresso, não conseguimos ver, porque a gente tava vendo exatamente Marina Sena no mesmo horário. Escolhas. Mas fica aí um abraço pro Timba. Vi ele no show do Caetano no último dia. É isso. Boa. E aí a gente chega no segundo dia e logo de cara abre com um showzaço do Zé Ibarra. Ele que lançou a Fim, que é um dos discos mais legais desse ano aqui. Sim. Tem edição do Por Trás do Disco com ele. A gente teve acesso à parte de trás do palco, então deu pra ver muito da dinâmica dele dentro do palco. Eu peguei um trecho dele saindo do palco e ele foi se abaixando, cantando, entregando tudo ali. E eu achei muito curioso que, assim, acabou o show e ele já tava começando a discutir com os caras, isso aqui deu certo, isso aqui não deu certo, então a gente vê que é um cara muito show, interessado, né? Tipo, já no próprio show, assim, de o que funcionou, o que não funcionou. Incrível, assim, um baita repertório, a banda dele absurda. A banda dele tem o Frederico Eliodoro, tem o Cravinho do Maria Esmeralda, tem uma galera muito foda, assim, de diferentes cantos da música brasileira. Antônio Neves. O Antônio Neves, cara... Bandona. Eu já tinha visto o show de lançamento no Sesc, assim, mas eu senti que tava ainda melhor agora, tava muito mais solto, muito mais fluido, sabe? Fiquei muito feliz com a apresentação dele. Nesse momento a gente tava, né, de entourage da Isa, que ela ia entrar logo depois. Então a gente teve esse acesso de poder ir do palco e ver ali de baixo e tudo mais. É muito diferente ver o show, né, do lado de trás ali, ou do lado. É muito interessante ver a dinâmica dos músicos por outra perspectiva, assim. Mas é isso, assim, é um showzaço, afim, é um puta disco. De novo, assim, ver ele realizando tudo isso ao vivo foi muito legal. Acho que perdeu um pouco porque... foi cedo, né? Então ainda não tinha tanta gente assim. O pessoal tava chegando. Tanto que ele deixa a música que ele canta da Sofia mais lá pro final do show, né? Falando tipo, vamos esperar um pouco aqui que daqui a pouco chega mais gente e a gente canta o hitão aqui. Mas é isso, foi lindo, assim. Lindo. Eu gostei também. E aí teve a discotecagem da nossa amiga Isadora Almeida. E não é porque ela está aqui que eu vou elogiar, mas eu achei muito bom que você trouxe um outro tipo de discotecagem, você trouxe uma proposta mais pop anos 90, rompendo um pouco com essa coisa que é bem característica do Koala, que são esse olhar mais para uma música dos anos 70, anos 80. Remixes de Gira Girar. Todo ano vai ter Fugaz da Marina Lima, e aí você trouxe outras coisinhas, tocou Patofu, tocou Débora Blando, tocou... Vanessa Rangel. Vanessa Rangel trocou palpite e eu amei que a galera cantou. A galera assim, comprou, Daniela Mercury, então, gente, foi isso, assim, eu pensei, não sou, né, DJ profissional e tal, vou tentar trazer esse olhar, tipo, da música brasileira, que também, esse olhar do pop 90, que tem mais sentimento, assim, que pra mim é muito formativo, e eu acho que tocar isso antes do show que viria, né, do Terno Rei, faria todo sentido, assim, porque de alguma maneira ali aqueles artistas são referência pro som deles. E no fim foi muito legal, foi muito fã. Eu tava super nervosa, mas foi muito legal ver os amigos ali na frente. E é isso. Eu acho que já dá pra gente puxar Terno Rei aqui, porque a primeira apresentação da banda no Koala, eles estavam muito felizes, assim, visivelmente. E eu acho que
abre para um outro universo do Koala, porque a gente já falou aqui, o Koala tem uma identidade estética e sonora muito característica, a gente já sabe o tipo de artista que costuma circular por lá, e eu acho que o Terno Rei puxa para um outro canal, para uma coisa mais do indie mesmo, do indie rock ali, eu achei muito legal, eles ficaram muito felizes, terminaram ali tocando a versão de Lilás que eles têm pro Djavan. E a galera comprou muito, assim, a galera cantando em peso, Yoko e todas as músicas, os principais sucessos deles. Fiquei bem feliz por eles, assim. Também. É uma banda que a gente tem um carinho enorme aqui e ver eles atingindo um público diferente do que normalmente eles atingiriam foi muito interessante, né? Também achei muito legal. Isso, assim, ver eles conquistando um outro espaço, não era um jogo ganho, mas ao mesmo tempo, tipo, é isso, tinha um monte de gente cantando vários hits, mas eu acho que eles ganharam um novo público, assim, foi muito legal. E eu achei muito querido, assim, do Koala de agora também tá cada vez mais abrindo pra música brasileira de fato, né? Não pegar só um recorte, assim, que eu acho que é muito legal, muito válido. E indo aqui, a gente chega em Silva, um show com uma banda muito bem ensaiada. Sim. Eu não dialogo com o repertório ali, não é uma coisa que dialoga comigo, mas eu senti que a galera tava empolgada ali. É sempre um show gostoso. Assim, pra tarde... Eu acho que principalmente quando ele chega ali no repertório mais Marisa Monte, nas outras canções que são mais pop, principalmente as músicas do brasileiro, eu senti que teve uma conexão maior com o público. Eu senti que do disco novo, a galera ainda meio que não tava entendendo ali o que tava rolando. Sim. Mas um bom show, a banda tocou muito bem, assim, um time de instrumentistas absurdo em cima do palco. Eu acho muito bom essa coisa de você crescer e levar outras pessoas com você, porque o Silva começou a carreira tocando ele mais um baterista, ele tocando o teclado e o baterista, e agora ele tem um time de metais e uma outra galera enorme assim, por trás, acho que eram uns 7, 8 integrantes ali. Então acho bom quando o artista tem essa possibilidade de não crescer somente ele, né, mas as outras pessoas no entorno. Eu acho isso bem importante, né? Esse foi um show que não dialogou muito comigo, assim, mas diferente do que a Isa falou do Terno Rei, ele já chegou lá com o jogo ganho, assim, acho que o público tava lá em boa parte também pra ver ele, então acho que todo mundo já sabia as letras e tudo mais, cantou, acompanhou, mas de fato não é um show que me empolgou, assim, acho que... Sim, mas eu acho que mesmo, né, não empolgando, ou sei lá, se o pessoal não necessariamente... ouve, é um show gostoso pra você ver num festival à tarde, sim, sabe? Bem executado, tipo, bem né? executado, Mas já que você não se conectou com o Silva, eu sei que com o Black Alien você se conectou, meu amigo Nick Silva. Meu Deus, que show maravilhoso. Showzão, né? Eu lembro que quando a gente tava falando sobre as atrações e tudo mais, a gente ficou com medo do que poderia ser esse show e tudo mais, mas que entrega, assim, que entrega. Grande parte do show foi o Black Alien cantando o Babylon by Gus, né, o primeiro disco dele. Tinha versões mais diferentes, ele começa ali uma coisa mais... ele rimando em cima de um violão. E foi muito bom, assim. Teve partes em que o DJ soltava a base e tocava um baixo ainda por cima. Então acho que, tipo, aumentava, deixava ainda mais gordas as frequências ali de som. E foi muito bom, assim, tipo... em vários momentos a galera ficou puxando, tipo, sem anistia e tudo mais. Ele falou de ser latino-americano, né? Tipo, em uma das músicas ali e tal. Deu aquela xingadinha no Trump e tudo mais. Foi um show bem político, bem interessante, assim. Acho que... enfim, foi um momento, assim, de eu finalmente conseguir ver um show do Black Alien e de ser um show tão bom, assim, onde eu cheguei meio descrente do que poderia ser e eu saí, assim, muito, muito satisfeito. E aí a gente encerra esse segundo dia com Nando Reis e Chico Chico nesse super combo. Eu lembro que quando eu cheguei ali no Memorial, eu já falei pra eles, olha, vai ser hit em cima de hit, porque eu ouvi a passagem de som aqui de casa. Eu falei assim, eu conhecia todas as músicas. Sim. E a galera comprou muito, assim, eu vi que os fãs do Nando Reis já estão pedindo uma turnê deles dois em parceria ali. Eu não duvido nada que não vai rolar, porque o Nando costuma fazer essas turnês colaborativas aí. Sim, projetos especiais, E foi showzão, né? Eu lembro o episódio que a gente fez, né, comentando o line-up, não lembro se vocês lembram, que eu falei, o show do Nando Reis com o Chico Chico tem tudo pra ser maravilhoso, porque eles têm essa coisa da intimidade, aquela verdade, coisa
de trocar sorriso, de você fazer meio que uma piada interna ali. E isso é uma coisa que eu acho que, tipo, não adianta. É artista que tem história, que tem afinidade fora de palco, que tem vivência, que já se encontrou em outro momento de vida. Né? Bagagem ali, emocional mesmo. E não adianta, tipo, música é emoção. E quando você vê um encontro desse, ainda mais na situação deles, que é de geração diferente e tem uma coisa, tipo, familiar, cara... É que acho que também tem o rolê que o show girou em torno da Cássia, né? Tipo, do repertório da Cássia. Sim. Então, essa coisa que você falou da ligação entre os dois, meio que passa por ela, né? Então, acho que isso torna o show tão poderoso, assim, tipo. Exatamente. Então, porque é esse elo, né, que eles têm, assim, que é a mãe dele, que... Enfim, ele não teve oportunidade de cantar ali, né? Não teve oportunidade de cantar nunca junto. E aí o Nando, que é um grande parceiro da Cássia, e eu tava vendo um vídeo que agora voltou a aparecer, assim, acho que um Roda Viva dela, ela falando que o Nando ensinou ela a ela ser mais econômica, a ela não gastar tudo. Ela fala nesse vídeo: quando eu cantava qualquer música antes de conhecer o Nando, eu queria colocar tudo. Eu queria colocar grito, eu queria colocar minha voz pra cima, eu queria fazer sussurro. Tipo, ela queria literalmente colocar tudo que ela tinha em uma música. E com o Nando ensinou ela a ter esse discernimento do que cabe em certa música. E eu fiquei muito em choque, tipo, vendo o Chico Chico, porque ele é muito louco, né? A energia dele é explosiva igual da mãe. Não, ele até o timbre de voz dele, em alguns momentos, puta que pariu. É muito parecido. Igual, assim, é muito parecido. Mas querendo, tipo assim, tirando essa coisa da voz, o que me pegou foi muito o sorriso, a coisa de ser criança, que a Cássia Eller tinha essa coisa, tipo, de ser doida no palco, não sei o quê, essa coisa que chega até a ser meio infantil, mas de um jeito legal, assim, sabe? Essa coisa da criança, assim, de uma criança que tá gostando do que tá fazendo, de que tá brincando, sabe? Já que falamos de Cidade Negra, Sererê, né? Tipo, exato! Energia, moleque, uma coisa moleque ali. E eu achei isso muito bonito. Eu nunca tinha visto o Chico Chico. É muito louco que, tipo, ele fez vários shows aqui em São Paulo e eu nunca consegui ver. E eu fiquei bem emocionada, assim. Era o show que eu tava mais curiosa pra ver. Eu falei aqui no programa, mas nunca que eu achei que eu ia ficar tão de cara assim, sabe? Eu achei muito foda. Eu tinha falado do timbre dele, de ser parecido com a mãe e tudo mais, mas acho que em nenhum momento ele tenta emular, assim, acho que... Exato, ele natural, tem uma personalidade assim, ali, acho que... Não era esse ponto que eu queria chegar, mas acho que, de fato, é muito impressionante a semelhança de voz entre os dois. Exato. E aí, meus amigos... O que foi esse show do Arthur Verocai and Orquestra? Puta que pariu. Meu amigo Charlie Brown. Charlie Brown. A gente já tinha visto, né, outra vez, esse show, quando a 31 organizou. Menina Isadora Almeida estava nesse projeto. Eu já tinha falado desde então que foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na vida. E eu volto a repetir, foi uma das coisas mais lindas que eu vi. Arthur Verocai não cansa, assim, tipo, foi muito lindo ver, assim. E aí... Tem toda a história, né? O rolê do ano passado, dele, enfim, ter se acidentado um pouco antes do show, não conseguiu fazer o show e tudo mais, e aí voltar esse ano e, né, ser esse triunfo. Ele se acidentou lá, né? Isso que então, é muito louco. Durante ele a se passagem acidentou de som. no palco, exato. É muito forte, assim. Eu achei que tinha uma energia até a hora que ele entrou, né? No palco. Apreensiva, exato. Até a hora, tipo assim, que ele literalmente sentou ali no banco pra começar o show. Parecia que tinha um peso no ar, assim. Tinha uma coisa, sabe? E eu acho que tem uma camada nova que é... Agora a gente vê a situação de saúde dele meio deteriorada. Ele chegou de cadeirinha de roda ali e tudo mais. Mas aí é isso, ele sentou na cadeira, ele voltou a ser o Arthur Verocai de sempre, sabe? Exatamente. Conduzindo tudo, falando, contando as piadinhas dele ali, tipo, interagindo com o público. O jeito que ele trata a banda,
é muito amoroso, enfim. Sim, É um grande foi show, muito lindo. foi um puta repertório, participações muito legais do Carlos da Fé, a Samantha Schmutz também cantou e foi muito a Paula impressionante ver Santoro, ela. foi lindo. ela cantando, assim. A voz dela é bem absurda, assim, é muito legal. E aí, de novo, o Mano Brown entrou pra cantar uma também. Enfim, é impressionante, assim, acho que é um dos momentos que eu vou guardar pra posteridade, assim, porque, meu Deus. Muito bom. Melhor show do segundo dia, na opinião de vocês? Nick Silva. Verocai, sem sombra de dúvidas. Isadora Almeida. Ai, gente, que loucura. Tipo assim, claro, Verocai, mas eu acho que eu vou falar o Nando Reis com o Chico Chico, porque eu não estava esperando Herol, assim, sabe? Tipo, que fosse me pegar tanto como me pegou. E você, amigo Kleber? Eu partilho do mesmo sentimento da minha amiga. Eu sei que Arthur Verocai foi o maior dos maiores ali, mas eu vou com o show do Zé Ibarra, assim, que pra mim já cresceu muito desde a última vez que eu vi, assim, foi um absurdo. A nossa amiga Isadora se despede agora, mas Nick Silva e eu seguimos, porque temos mais um dia de koala, certo, Nick? Pois é. Começamos o terceiro e último dia, quase 2h, com Dora Morelenbaum. Foi um show absurdo, ela cantou basicamente as coisas do Pique, né? O disco que ela lançou no ano passado. Tinha Alberto Continentino na banda, tocando baixo, fudido de bom. Tinha também o baterista Thomas Harris, que, enfim, tá tocando em todos os projetos aí de cariocas. Foi um show lindíssimo, assim. Ela é muito novinha, mas assim como o Zé Ibarra, ela tem um controle de voz, de presença de palco, de tudo, assim. Ela é muito completa, assim, e ela tem uma voz absurda, assim, acho que... enfim, foi um showzaço. Ela canta, inclusive, uma música que tá no disco Afim, do Zé Ibarra, que, né, uma parceria entre os dois. A música é deles, dos então, dois. E aí foi muito interessante, assim, ver, tipo, uma versão em cada dia e cada um numa leitura muito diferente, assim, foi realmente muito bonito. E aí, Nick Silva, a gente chega nesse combo de Josiara, Kátia de França e Juliana Linhares. Que absurdo isso, né? Esse era um show que eu tava receoso no começo, assim. Receoso. De saber como seria, primeiro, a interação entre as três. E de, enfim, ver que espaço elas dariam pra Kátia e tudo mais. As duas, assim, elas estavam muito felizes de estar ali com a Kátia, sabe? Acho que o show não necessariamente gerou em função da Kátia de França, mas também foi uma grande homenagem a ela, assim. Ela é uma senhorinha de 78 anos e que tá ali, tipo, muito presente. Ela cantou, tocou violão, tocou triângulo, tocou percussão. Teve bastante música dela ali, também das outras, da Josiara e da Juliana, né? Mas enfim, foi muito fofo ver a interação entre elas, assim. Acho que você via, principalmente a Juliana Linhares, o olho dela, tipo, brilhando, assim, de estar dividindo esse palco, sabe? E assim, a Josiara a gente já conhecia, velha conhecida aqui da casa, já falamos dela há muito tempo, mas Juliana Linhares pra mim era uma pessoa que eu não tava tanto no meu radar, assim. E ver ela cantando ali e, enfim, se soltando, tinha umas músicas, né, que era dela ali, foi muito bom, assim, foi tipo, muito legal e acho que é alguém que daqui pra frente quero prestar mais atenção também. Boa, o Renanzinho gosta bastante. E aí, seguindo aqui na escalação, porque Anelisa Assunção trouxe Lazo Matumbi para um showzaço, assim, eu acho que foi um dos shows mais entusiasmados da galera cantando junto, assim. Ele tava felizaço, Sim. Ela também tava feliz ali. Foi uma atmosfera muito gostosa. Tava aquele clima cinzento ali de São Paulo, mas trouxe um pouco de luz ali pra esse finalzinho de tarde, né? Nossa, a regueira sem parar, assim, tipo... É isso, a Annelise, ela ficou durante o show todo, né? O show era basicamente dela. E é isso, ela trouxe esse repertório de reggae, de trazer muita coisa clássica do ritmo ali. Reggae não é necessariamente uma coisa que eu goste tanto, que eu ouça tanto, mas foi só clássicos, então era aquelas coisas que era meio impossível de não conhecer. E aí quando o Lazo entra, acho que é outro clima, assim, porque
é essa coisa de celebrar uma carreira de alguém gigante. Então, enfim, acho que quando ele entra, ele domina o palco, assim, tipo, a Annelise, não que ela fique em segundo plano, né, porque a interação entre os dois é muito linda, assim, mas acho que ele domina um pouco mais, assim, o palco. Ele cantando 14 de maio foi uma coisa lindíssima, assim, foi um dos momentos mais emocionantes desse dia, assim. E acho que é isso também, ele entrando ali de muletinha no palco e tal. E aí, quando ele sai dançando e cantando, assim, foi muito lindo ver esse momento. Quero elogiar aqui a minha discotecagem favorita desse festival, aproveitar que a Isadora não está aqui, porque a Miriam Alves fez um puta set. E aí, quando eu falo que a gente não precisa ficar em torno do Vamos Abrir a Roda em toda edição do Koala, em toda edição tem que tocar, sei lá, Rita Lee, ela fez um set maravilhoso que tocou Claudinho Buchecha, Fat Family, muito soul, muita black music, muitos anos 90, 2000, meteu Negrali, assim, foi um puta set muito bem mixado, o encaixe que ela fez entre uma canção e outra, sim, brilhante, muito bem pensado, muito bem tocado, meu DJ set favorito, assim, dos 3 dias, porque ela abriu pra ninguém menos do que BK, que está aí super hypadíssimo ali com seu disco novo, um dos nossos discos favoritos do primeiro semestre, e que fez um baita show, a galera cantando em peso ali todas as músicas com ele. Ele veio acompanhado de um DJ e outros 3 vocalistas ali, além de um backing no rap ali também. Cara, muito bom, foi assim, sensacional, as projeções mais uma vez maravilhosas, iluminação assim impecável, ele não parou quieto, assim, foi uma cacetada atrás da outra ali. Quem veio só pro sucesso com Evinha pegou uma sequência de músicas assim absurdas do BK. Eu acho que ele tá num momento excelente da carreira dele. Até quando ele traz as coisas do Ícaros, assim, foi muito, muito foda, assim, um bom show desse dia. Esse foi um show que eu, infelizmente, não consegui ver, porque Por que você não viu? Eu fui ver Mateus Aleluia, e assim... E aí, como que foi? Amigo. Além do Mateus, né, tocaram também Thalma de Freitas e Amaro Freitas. Os irmãos Freitas. Nossa senhora, foi um show bem ritualístico, assim, acho que foi basicamente, né, o Mateus sentadinho ali tocando violão e cantando, e mais 4 músicos, 2 de percussão, uma flauta e um clarinete, e tinha também alguém no baixo. E aí era isso, assim, era uma coisa super diminuta, mas que tinha uma força, um poder. Era esse som meio ritualístico, de vez em quando, sei lá, pendia quase pra um post-rock maluco, assim. Enfim, foi um show absurdo. A voz do Mateus é uma coisa muito encantadora, assim. Acho que poucos artistas têm esse alcance, têm esse poder, têm esse jeito de impor a voz e tal. E é isso, a Thalma de Freitas e Amaro Freitas chegaram bem no finalzinho do show, que teve um pouco mais de duração. Tava planejado para acabar às 7h50, acabou 8 e pouquinho, tipo 8h05 por aí. Então foi bom ter esses minutinhos a mais com o Mateus Aleluia ali. A parte que o Amaro e a Thalma entram, acho que muda um pouco, eles vão pra uma coisa mais clássicas, ele toca umas coisas mais tinquans e tal, acho que não é tanto da carreira solo do Mateus. E é um show lindo, assim, lindo, lindo. Eu vi com o nosso madrinho, o Pedro, e foi uma experiência muito bonita, assim, tipo, de estar ali, os dois se olhando, falando, tipo, caralho, hein, porra, que showzão. E é isso, o auditório ali é uma coisa absurda, o som ali é perfeito, então, né, a gente já tinha falado do Arthur Verocai, que, né, foi esse show impecável, e acho que o Mateus Aleluia foi isso também, assim, de estar num ambiente especial para ver esse show especial, enfim, lindo. E aí fechamos esse terceiro dia do Koala com Caetano Veloso. E eu sinto pena do meu amigo Renan Guerra, porque ele montou um set feito pro Renan. Sim. Ele tocou logo em sequência Podres Poderes, Vaca Profana, Anjos Tronchos. Cara, foi assim, só as músicas mais políticas, mais esquisitas do Caetano Veloso, assim. Obviamente lá no momento ele lança sozinho, Sim. E aí ele vai no violão e a galera cantou junto ali.
Mas eu achei que foi um setlist muito equilibrado, com coisas muito esquisitas, de um Caetano esquisito, mas coisas muito acessíveis também, assim. Eu achei a cara do Koala esse set que ele fez ali. Eu acho que a última vez que eu tinha visto o Caetano foi há uns 2 anos no C6, e eu achei que esse, assim, foi muito melhor. Ele chegou todo com um cachecol gigante, assim, que tava friozinho. Ele tava com uma roupa maravilhosa, muito fashion jovem, assim. Não, inclusive esse rolê da roupa, ele falou, tipo, hoje é dia 7 de setembro, né? Eu vim de verde e amarelo. Era uma camisa verde, uma calça amarela. E é isso, assim, ele sabe ser político como ninguém, né? Acho que ele nem precisou tanto verbalizar esse tipo de coisa. Acho que as músicas já falavam por si só, assim, tipo, o jeito que ele conduzia o set e tudo mais. Foi meu primeiro show do Caetano, eu fiquei muito emocionado. Como assim, Nick Silva? Eu nunca tinha visto. Meu Deus! Que fã de música é esse? Que fã da música é esse? Foi uma experiência e tanto, assim, tipo... É isso, ele lançou só pedrada, assim. É isso, né? Ele tem... Até os hits são meio esquisitos. Então, sim, ele consegue compor um set maluco como só ele, assim. E é engraçado, a gente viu quase todos os Bala Desejo em um final de semana só, né? Verdade. Só faltou a Júlia Mestre. Isso. Que tava no Pará. Tava no Pará. Correndo a guerra. Então, o Bala Desejo estavam 3 integrantes aqui, a Júlia Mestre foi parar, o Renan estava lá, então fechou a conta. Nossa, assim, é realmente impressionante o show do Caetano. Agora eu quero ver todo o resto possível, assim, porque eu fiquei muito comprado, assim, acho que é isso, ele é uma força da natureza, assim, acho que é engraçado, né? Ele fica fazendo as dancinhas dele meio, tipo, meio paradinho, meio dançando. É muito bom. Boa. Melhor show do terceiro dia de Koala Festival, Nick Silva? Vixe, essa escolha é difícil, hein? Pra não falar Caetano, que eu acho que você vai escolher, eu vou de Josiara, Cátia França e Juliana Linhares, que foi um show muito fofo. Boa. E você? Eu vou com o Caetano, não tem, assim, ele emendou uma sequência de músicas que eu amo, foi uma apresentação absurda, 7 de setembro, Brasil, patriotas verdadeiros, lutando contra os entreguistas do Brasil, e ele fez um baita show, tratou da política ali na escolha do repertório, e foi um baita show. Saldo positivíssimo do Koala Festival desse ano, né? Eu acho que foi a melhor edição que eu já fui ever. Acho que foi, assim, a melhor edição de todas, assim. Tirando o set daquela menina lá, Isadora Almeida, assim, eu acho que foi realmente uma grande edição. Olá, pessoal! Hoje eu tô fazendo a linha Ilse Scamparini, gravando meu bloco de correspondente direto de Belém do Pará. Eu passei 5 dias em Belém do Pará a convite do Festival Se Rasgam e da conferência Alma, Amazônia Legal, Música e Arte. E foi, assim, uma das experiências mais incríveis possíveis. Assim, foram 5 dias de imersão no universo da música, mas também de muitos, muitos encontros. Encontros com pessoas do universo da música, profissionais que estão no backstage, artistas que estão no palco, mas também muitos encontros com os nossos ouvintes. Eu fiquei muito feliz com todas as pessoas que me pararam durante esses dias para vir falar, que ouviam o podcast, que sabiam que eu ia estar lá porque tinham escutado o nosso episódio especial. Enfim, fiquei muito, muito feliz com todos esses encontros. Eu sempre falo aqui que pra gente que faz o podcast, uma das coisas fundamentais é poder ter essa troca com os nossos ouvintes e poder encontrar vocês na frente do palco, ouvindo música em shows, é sempre uma experiência maravilhosa. Mas eu vim aqui para contar um pouquinho para vocês como foi o Se Rasgam e a Alma. Eu cheguei no dia de abertura da Alma. A Alma foi uma conferência com diferentes profissionais do universo da música, pensando e refletindo sobre questões da música amazônica, mas também da música independente brasileira. Eu pude assistir algumas palestras muito interessantes e pude encontrar vários desses profissionais, inclusive muitas pessoas que já participaram aqui do podcast, que às vezes eu nem conhecia ao vivo, então acho que foi uma troca muito boa. Além disso, todos os dias, além
das conferências e dos bate-papos que a gente tinha no Alma, a gente também tinha uma série de showcases que aconteciam à noite na Estação das Docas. E foi, assim, uma experiência incrível. No primeiro dia, a gente teve o show do Reiner, que participou aqui do episódio que a gente fez sobre os novos sons do indie pop amazônico. Ele apresentou o espetáculo dele do disco Elan, com várias participações, assim, foi um show super político, super importante, super forte. Eu acho que toda a minha viagem teve esse tom bastante político também, porque quem acompanha os noticiários tem acompanhado toda a questão envolvendo a realização da COP30 em Belém do Pará. Eu acho que isso era uma coisa que estava no ar e que as pessoas estavam discutindo quais os impactos que a COP30 vai deixar para a cidade de Belém. Então, acho que a gente tem questões muito sérias e muito sólidas que são urgentes de serem faladas, né? Então acho que esse tema da COP30 foi algo que acabou voltando bastante durante o evento. A Joana Ticuna, que é uma cantora indígena da tribo Ticuna, foi um show muito bonito. A gente teve outros shows e a noite acabou com o Bugarins. Foi muito legal porque esses shows na Estação das Docas, eles eram gratuitos, abertos ao público, então era só chegar. E foi muito legal ver um público muito jovem, muito engajado no som da Bugarins, muito animado para ver o show. But todo mundo ficou sabendo que eu fiquei revoltado, pois a Bugarins estava cantando de calça no calor de Belém do Pará. Eu falei assim, meus meninos sempre colocam um shortinho e dessa vez estão cantando de calça. Não foi isso que eu pedi. Mas enfim, o show foi ótimo. Adoro a Bugarins, foi um show muito, muito bonito. No segundo dia, a gente teve os showcases franceses, que a gente teve a Metro Verlaine e a Guedoline, mas a gente também teve coisas brasileiras que me surpreenderam muito, como por exemplo é o caso da Núbia, que é uma cantora de reggae. Ela tem uma presença de palco assim interessantíssima, super cativante, assim, que nos engaja. Quem me ouve aqui sabe que eu não sou um ouvinte de reggae, não sou entendido de reggae, mas é muito bom quando um show te chama do palco e você fica envolvido pelo aquele som que tá chegando. No terceiro dia, a gente teve as apresentações de diferentes artistas, incluindo a Funmilayo Afrobeat Orquestra, com participação do Nino Galissa e do Jorge Mulumba. E foi assim um show muito, muito bonito. A Funmilayo tem uma leitura do Afrobeat que casa que dialoga com os sons brasileiros e é assim muito, muito bonito. E a noite fechou com algo que eu tava assim completamente enlouquecido pra ver, que é a DJ Melry. Ela é a primeira DJ mulher do Tecnobrega, do Tecnomelody, e ela faz ali o espetáculo dela de rock doido, que é um negócio absurdo, assim, com muita pirotecnia, com exagero. Ela fica falando durante a apresentação. Ela tocou basicamente todos os hits do rock doido que eu sou apaixonado, e foi assim, experiência top 10 do meu ano, poder ver a DJ Melry em Belém, na Estação das Docas, com as pessoas numa energia extremamente única, as pessoas gritando em dói da caralho, enquanto a DJ Melry soltava fumaça no palco, assim, foi algo que eu não vou esquecer. Só de contar aqui pra vocês, eu já tô todo arrepiado de novo, então foi com certeza uma das experiências mais icônicas de Belém. Além disso, todas as experiências gastronômicas que eu tive em Belém também foram extremamente icônicas, gente. Eu tentei fazer o tour da Joelma, lá da música Voando pro Pará, então eu fiz algumas das coisas. Eu fui no Point do Açaí, que ela cita na música, eu comi tacacá, mas daí eu comi também milhões de outras coisas, comi maniçoba, comi filhote, comi caruru, comi tudo que era possível, todos os sucos que me deram, eu tomei bacuri, taperebá, muita cachaça de jambu, enfim, gente, eu nem sei, nem me pesei depois que eu voltei, mas o fato é que basicamente eu comi de quarta a domingo e comi muito bem. Queria trazer todas essas comidas na minha mala. Mas no sábado a gente teve o Se Rasgam, e aí eu vou destacar alguns shows, porque foi bastante coisa, mas o dia abriu com o encontro da banda de rock Demonique, com a participação da Keila, e eu achei assim que foi o encontro real de rock doido para abrir o festival e trazer essa energia, até porque o Se Rasgam tem um histórico, que o Se Rasgam era Se Rasgam pro rock, então acho que é muito legal que eles tenham esse casamento, esse encontro entre essas diferentes sonoridades. A Keila, pra quem não lembra, é a Keila da Gangue do Eletro, é um nome super fundamental da música do Pará nos anos 2000, e ela estava lá curtindo o festival, e ela é um luxo. Depois disso, a gente teve a apresentação da Açucena, apresentando seu disco solo. Eu acho a Açucena sempre um desbunde, uma coisa linda. O disco dela se chama Lusco Fusco, ela apresentou o show no horário ali do final da tarde do Lusco Fusco, e eu conversei um pouquinho com ela sobre essa experiência de circular com o seu disco pelo Brasil e de estar tocando no Pará. Vamos ouvir?
Bem, primeiro que começar um disco é um desafio. Lembrando que eu começo minha carreira num pós-pandemia, quando muitos dos meus colegas ainda, muitos ficaram para trás, ficaram sem produzir. Muitos festivais estão voltando ainda, alguns festivais também ficaram para trás. A gente está ainda entendendo o que é fazer show em casa de show, fazer show em festival. E é desafiador, mas é gratificante, mas é maravilhoso. Eu toco a primeira vez em Belém e, pra mim, de fato, é uma alegria tocar no Cirrasgo. Com todas as questões, com todos os problemas, mas o PA deu problema na primeira música, apagou. Mas foda-se, eu tô feliz pra caralho. Tô feliz porque a energia do Pará é cativante. Fiquei aqui 3 dias, conheci muitas pessoas, muitos amigos e quero voltar. Quero voltar com o meu disco, com Lusco Fusco, enfim. E vou ficar aí até acabar o último show, que é com o Otto. Uma artista que me surpreendeu muito foi a Júlia Mestre, porque o show dela tá muito redondinho, é muito bonito visualmente, tem uma estética, uma força muito legal. A Júlia Mestre passou aqui pelo podcast no nosso Por Trás do Disco, falando sobre o disco Maravilhosamente Bem, e é um show assim muito bonito. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de ver, eu acho que vale conferir, porque tá muito pop, sedutor, tem uma coisa que nos envolve, tem esse casamento com as referências dela dos anos 70 e 80 que é muito legal. Eu também assisti o show do Crisinho da Zeora, uma das coisas que eu tava mais esperando, e é realmente assim um dos shows mais absurdos que eu vi esse ano. Tem uma força, uma pegada, uma intensidade. Tivemos um momento iconic em que o Reni subiu no palco com a camiseta do podcast VFSM. Amamos o nosso uso de marca no palco do Se Rasgam. Mas enfim, o show do Crisinho da Zeora é algo muito, muito legal. Então, mais uma coisa que eu digo, se você tiver a oportunidade de ver esse ano, procure ver, porque vale muito a pena. Assim, tem uma pegada forte de música eletrônica, esse diálogo que ele faz com o funk e essas experimentações. Sofia Chablau e uma enorme perda de tempo. É sempre uma alegria assisti-los no palco. A gente passou vários dias juntos, porque eles chegaram, inclusive, antes de mim, em Belém do Pará. Eles fizeram vários tours pela região. E o show deles é sempre uma energia acima, assim. Então, de novo, que nem eu tinha falado do show do Bugarins, é muito bom ver essas conexões que o público jovem tem feito com a música independente, e como é bonito você ver os nossos artistas podendo circular pelo Brasil, encontrar e conversar com o seu público. Eu também tive a chance de conversar com o pessoal do Sofia Chablau, uma enorme perda de tempo, e eles falaram pra mim um pouquinho sobre como foi essa experiência de vivenciar o Pará. Eles chegaram aí pra Ilha do Marajó, então vamos ouvi-los. Olha, a gente teve uma experiência aqui muito marcante, muito maravilhosa. Eu poderia enumerar várias e várias coisas da cidade de Belém. A gente chegou a conhecer a Ilha de Marajó, maravilhoso. Mas eu diria que, acima de tudo, as pessoas daqui, um pessoal específico que a gente conheceu, que é uma galera da nossa cidade que está fazendo a cena independente acontecer. Isso foi a coisa mais especial, com certeza. Eu acho que é uma das cidades mais gostosas de habitar, apesar do calor infernal, assim. De dar rolê, de comer, de passear com a turma, de trocar ideia com pessoas aleatórias e de fazer um festival bonito, tá ligado? Eu acho que é uma bela cidade pra viver, então deu até vontade de se mudar. Foi muito foda esse negócio de conhecer sons daqui, assim. A gente foi lá na guitarrada do Félix Robato, que foi muito foda. A gente conheceu uma galera de uma banda chamada O Cinza, que também é bem legal. A Lerita Pavone, que é muito foda. O Gabriel é uma pessoa muito massa. Então, sei lá, realmente acho que essa impressão de estar no lugar e conhecer muita gente que faz música foi muito forte na gente, nessa semana que a gente passou aqui. Para completar a resposta, eu queria dar um salve pro Arthur, pra Rafa, pro Felipe, que são gênios. A gente também teve uma experiência muito legal de conhecer mais sobre o carimbó, que é um ritmo daqui que eu fiquei muito apaixonada particularmente. Todos nós, mas eu fiquei apaixonada particularmente sobre o banjo, né, amazônica, que é muito foda. E que tem uma mistura de coisas que eu acredito muito, que é justamente esse instrumento de corda percussivo, assim, como isso é interessante, único, tá ligado, daqui. Então acho que foi maravilhoso no estado do Pará. Eu ainda vou ficar uns diazinhos. E, sei lá, é muito foda conhecer o país, conhecer o norte. Espero que a gente volte aqui, espero que o norte comece a realmente estar cada vez mais presente nos outros lugares do território também. É importante difundir todas as belas coisas que tem aqui, tanto a gastronomia, a música, sei lá, as artes visuais. A gente foi na Bienal dos Amazônias, então a gente foi em várias coisas, assim, muito legal. Parabéns. Só para o adendo, o carimbó que a gente foi no Marajó, em Salvaterra, Tambores do Pacoval. Então, se você puder, confira. De vez em quando eles estão em São Paulo, estão no Sudeste, fazendo
shows e coisas do tipo. Então, se tiver tambores do Pacoval em algum lugar, cola que é bom. Terra Plana também fez um grande show. Meus colegas de podcast são muito fãs da banda. Foi uma coisa bonita, porque foi já assim, a noite já estava alta, então era uma energia mais assim, vamos começar o rock. Porque logo depois deles teve o Teenage Fan Club, que foi assim, um showzaço. Os indie velhos estavam enlouquecidos, então foi uma experiência muito bonita de podê-los assistir. E eu até fiz um stories falando que outro lugar do planeta eu poderia assistir ao Teenage Fan Club comendo uma porção de maniçoba, que era isso que eu estava fazendo neste horário. Já devia ser 11 da noite, mas foi o que me salvou, porque a noite ainda era longa. E os caras do Teenage Fan Club, eles ficaram passeando também pela cidade. Eles foram no passeio que a gente fez à Ilha do Cumbu. Eu achei muito engraçado, porque eles eram muito gringos e eles estavam assim, de calça e casaco pra ir pra uma ilha no calor paraense. Mas depois eles postaram um monte de fotos, eles comeram tambaqui, eles estavam muito felizes. Inclusive, o baixista do Teenage Fan Club fez uns posts no Instagram falando o quanto ele ficou apaixonado pelo Sofia Chablau, e ele tava ouvindo e colocou umas músicas da banda. Achei super legal essa troca. Teve também show do Móveis Coloniais de Acaju. Confesso que nunca foi uma aula assim que eu fui a fundo, mas foi um showzão assim, então acho que pra quem é fã e viveu os anos 2000, acho que foi uma experiência muito legal. Eles desceram pro meio da plateia, tocaram os instrumentos ali no chão com o público. Acho que teve uma troca muito bonita. Já devia ser umas 2 da manhã quando a Fernanda Abreu subiu ao palco, e obviamente era o momento de eu ver a minha mamãe. Foi um show lindo. Eu já tinha assistido a Fernanda Abreu algumas vezes, mas essa última turnê ela estava tocando ainda mais músicas do Isla Radical Dance Disco Club, que vocês sabem que é um disco que eu amo muito, e foi assim uma experiência muito, muito legal. E eu tive a chance de conversar com a Fernanda Abreu, e eu perguntei para ela um pouco sobre essa relação desse público jovem e novo que chegou ao Isla Radical Dance Disco Club. E ela também falou um pouco sobre o novo documentário dela que vai sair, que vai estrear esse ano no Festival do Rio, que resgata o disco Da Lata, que está completando 30 anos e que também é um disco clássico da Fernanda. Então vamos ouvir. Eu tô passando por esse momento porque, por coincidência, em 2025 são os 35 anos do Isla Radical, que eu lancei em 90, e os 30 anos do Da Lata, que eu lancei em 95. Eu percebi que com o Isla Radical veio muito público jovem, da pista, clubbers, e que curtem esse álbum, porque eu acho que é um álbum muito precursor, é um álbum que trabalha com a pista eletrônica, ao mesmo tempo samples, numa época que isso não existia. Isso é um disco muito ousado, que eu acho que fala com a juventude hoje. E o Da Lata, eu estou preparando um lançamento incrível, que é um documentário de 80 minutos, um livro de 152 páginas, um vinil e um remix feito por uma dupla de meninas DJs de São Paulo, chamada From House to Disco. Ficou incrível. É o remix do Garota Sangue Bom, que nunca teve nenhum remix. Então acho que vai ser um super lançamento. Depois que eu bati papo com a Fernanda Abreu, eu corri pra assistir um pouquinho da Valesca Popozuda. It's so iconic, então é muito divertido. A hora que eu cheguei, ela e as gays dela do palco estavam dançando Abracadabra da Lady Gaga. Eu pude ouvir alguns dos hits clássicos da Valesca, divertidíssimo, eu nunca tinha visto ela. Quero ver se eu consigo outra vez ver um show mais completinho. Depois disso, já era muita madrugada, e o Aquino subiu ao palco junto com o Raul. O Aquino participou aqui do nosso episódio também de indie pop amazônico, e foi um showzaço, assim. O Aquino tem um balé, assim, que é muito entrosado com ele, que cria coreografias que estão entre essa coisa do pop internacional, mas super conectado com os ritmos latinos. Então, eles dançam de uma forma que tem a ver, tem conexões ali com o tecnobrega, o tecnomelody, a lambada. Então, é muito, muito divertido de se assistir no palco. E aí já era tipo 4h50 da manhã quando a gente foi assistir o Otto. O Otto tá apresentando o seu show Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos. Eu e o Kleber Fak já tínhamos assistido esse show aqui em São Paulo, mas foi num teatro, então poder ver esse show num público de festival, um público de festival que estava muito animado, que ficou até 5 da manhã para ver o Otto, foi uma experiência assim
Que, de novo, eu tô contando aqui pra vocês e tô arrepiado só de lembrar, assim. Se vocês entrarem no perfil do Se Rasgam no Instagram, vocês vão ver os vídeos desse show. E tem, tipo assim, as pessoas, os caras chorando na frente do palco com uma cervejinha na mão, assim. Eu acho que quem sentiu este disco do Otto, Certa Manhã Acordei de Sonhos Intranquilos, sabe a intensidade que tá contida ali nesse disco. Então, foi foda pra caralho. E aí, quando já tava acabando, assim, o dia tava quase amanhecendo, o Otto ainda falou, vamos pedir pro Se Rasgam mais 30 minutos de show. Aí ele mandou mais os clássicos, tipo, Ela é do Tempo do Bob, Ciranda de Maluco, todas aquelas coisas maravilhosas. O show acabou já com o sol no alto. A gente saiu direto do festival para comer no Ver o Peso, tomar café da manhã no Ver o Peso. Então acho que eu vivi uma experiência paraense perfeita. Foram uns dias muito maravilhosos. Eu estava ao lado de vários jornalistas incríveis, mas eu queria agradecer especialmente o Adriano Melo Costa, que é nosso parceiro do Screenel, que é o nosso parceiro do Screenel em Belém do Pará, e ele nos recebeu absurdamente bem na cidade. Eu fiquei amigo de todas as amigas dele, a gente foi pra Lambateria, a gente bebeu todas as coisas possíveis, eu andei pelo centro, ele me fez experimentar todos os chopes diferentes da cidade. Então, agradecer o Adriano, agradecer a Francine, que é a assessora do Se Rasgam, que é a nossa parceira aqui no podcast, que sempre nos auxilia em tudo que a gente precisa, e agradecer todo mundo que estava comigo em Belém e dizer, chamem o podcast de VFSM pra gente fazer as nossas tours pelo Brasil, porque é muito bom ouvir música ao redor deste nosso país tão lindo. Enfim, obrigado, Pará, eu espero que eu volte logo para aí. E você que tá ouvindo, foi ao Koala Festival 2025? Qual foi a atração que você mais gostou? E o que você quer ver no Koala Festival 2026? Quem será que vem aí no próximo ano? Comenta aqui na edição desse programa que a gente lê na próxima semana. Certo, meu amigo Nick Silva? Certíssimo. Vamos pro próximo bloco do programa. Não paro de ouvir. Raise the rudders! Raise the sails! Raise the sails! Captain, an unidentified ship is approaching. Over. Roger. Wait, is that an Enterprise sales solution? Reach sales professionals, not professional sailors. With LinkedIn ads, you can target the right people by industry, job title, and more. Start converting your B2B audience today. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started today at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Segundo bloco do programa, não paro de ouvir. Renan Guerra, que está de volta de terras paraenses. O que é esse bloco? Nesse bloco a gente traz as dicas mais quentes da web. E o que você traz essa semana, Renan? Bom, primeiro eu vou começar com... Eu só ouvi coisas brasileiras essa semana, porque eu tava bem atrasado em algumas bem brasileirinhas. coisas. Brasileirinhas, estou muito brasilidades. E aí eu vou começar com o novo single da Veridiana, Navalha, que eu gostei muito. A Veridiana é uma produtora musical, cantora e compositora gaúcha que a gente já recomendou por aqui diversas vezes. Ela já participou aqui do podcast. E ela tá preparando seu segundo álbum, Coisas Frágeis, previsto para outubro. E esse é o primeiro single do trabalho. Eu achei, assim, muito bom. Acho que tem... tá mais maduro, tem uma exploração do pop de uma forma muito interessante, a forma como ela dialoga com essas coisas da música eletrônica, com o dance punk, todas essas coisas são muito interessantes. Além disso, o disco que ela deve lançar logo, Coisas Frágeis, conta com a produção dividida entre ela e o núcleo criativo ali do Viride Boys, e tem participações especiais da Clarice Falcão, da Cato e da Navalha Carreira, então eu tô bem curioso pelo que a Veridiana vai aprontar daqui pra frente. Aí indo para os discos, eu fiquei muito surpreendido pelo disco da Guma, o Virando Noite. A banda recifense retorna depois de muitos anos, desde o primeiro disco, e eu acho que tem ali uma maturidade muito interessante. O disco tem participações da Bruna Limonda e da Uana, e é assim, muito interessante como eles conseguem também navegar por essa coisa do universo meio indie pop, de ter um tempero extremamente brasileiro nessas canções. Por exemplo, vai brega às vezes.
Sim, tem várias conexões e eu acho que é muito bonito como eles fazem esse casamento entre os sons de uma forma muito interessante. Tanto que a lista de referências que eles colocam pro disco é tipo assim, Kaliush, Cell, Cidadão Instigado, Radiohead, Vício Louco, Novos Baianos, Kraftwerk. E tudo faz sentido quando você ouve, porque realmente tem todas essas coisas, mas elas são muito bem amarradas numa estética que é muito própria deles. Por exemplo, faixas como Vai Dar Certo e Paraíso Astral, assim, são excelentes para mostrar um pouco do que é o disco, então gostei bastante. Bom, segundo disco da Zaina Voz, eu não sei se fala Zaina Voz ou Zaina Voz, não sei, é com W, mas enfim, depois o Kleber deixa todos os links pra vocês bonitinho. Zaina Voz Volume 1 é um disco produzido pelo Arthur Kunz, em parceria com a própria Zaina. O Arthur Kunz trabalha com a Marina Lima, fez parte dos Amantes, que tem por trás do disco por aqui com o Kleber. E esse trabalho eu achei muito interessante, que ele tem uma conexão ali com o pop, com esse pop indie eletrônico anos 2000, uma coisa meio canto, fala, todas aquelas coisas que vocês sabem que eu acho bastante interessante. A Zaina Voz é uma artista de Santa Catarina, e esse é o disco de estreia dela, então são 11 faixas autorais e uma versão do hit Sucesso Sexual, que essa é uma das que eu mais gostei do disco. Ela tem um clima meio balada, Fernanda Abreu, início de carreira, assim. Enfim, acho que tem uma coisa bem voltada pra pista de dança, tem toda essa energia pop e estética muito bonita, assim. Então achei muito bonito como ela faz esse casamento também dessas referências eletrônicas internacionais com coisas muito brasileiras, assim. Então vale a pena ouvir Zaina Voz, volume 1 da Zaina Voz. E por último, indicar aqui o disco novo da Mia Badgal, o Mucho Sexy. A Mia Badgal vem num trabalho que eu vejo cada vez amadurece mais a forma como ela faz os diálogos com diferentes sons que formam ali o cerne do seu universo musical. Esse novo disco é coproduzido com o Fuso, que é nosso amigo, já tocou nas nossas festas. E eu acho que é o disco, eu acho que é todo o trabalho mais interessante da Mia Badgal no sentido de coesão, de maturidade. É muito interessante como ela traz uma série de participações. Então a gente vai ter, por exemplo, Irmãs de Pau, Lia Clark, Kate da Vozes Abusadas, MC Morena, Wes, MC Bean, vai ter a Miss Nina, que é um nome importante do reggaeton sul-americano, vai ter a Lua de Santana, vai ter o Uru, que é um artista que trabalha com a Charli XX. Então tem vários nomes que aparecem dentro do disco, mas é muito interessante como tem uma identidade muito própria, assim. Além do Fuso, tem a participação de vários outros produtores, como Carlos do Complexo, Cyber Kills, Ramemes, a Clementão, que inclusive assina um remix no final do disco. Enfim, acho que é um disco muito bonito e que mostra um aprendizado da Mia Badgal, até pelo crescimento dela como artista nos palcos e tudo mais. E, além disso, tem uma capa lindíssima. Achei toda a estética que envolve o disco muito, muito bonita. É isto por hoje. E vocês, Adara Almeida, o que traz? Gente, eu ouvi o álbum novo do Big Thief, o muito Double bom. Infinity. Eu gostei. Acho que eu preciso ouvir mais, mas é sempre bom ouvir o Big Thief, né, gente? Tem várias músicas bem boas, mas eu continuo gostando das que já eram um single que a gente já tinha dado aqui. Acho que elas grudaram mais na minha cabeça e, por enquanto, são as favoritas mesmo. E aí? Eu achei ele um pouco antecipado, assim, tipo... Acho que eles lançaram, 3 singles. Só são 9 faixas, aí acho que ficou faltando 4 um pouco... músicas que eles lançaram. Então, ficou faltando um pouco de novidade, assim, pra mim, eu não sei. Mas ainda assim é um ótimo disco, assim. Ela dá crítica hoje, né? Não sobrou pra ninguém. Liga de chicote, nosso Silva. Mas é isso também, eles se adaptando à saída do baixista e tudo mais, então acho que... Enfim, é uma outra banda, uma outra proposta, mas ainda assim bem completa, bem cheia, assim. Gostei bastante do disco, apesar da capa mais feia desse ano. Mais alguma coisa, Isadora Almeida? É isso, então vamos lá, acho. Nick Silva, já que você tá crítico ainda, vai, língua de chicote. Primeiro eu quero trazer o single do Tame Impala, o Loser. É verdade, muito bom. Segundo single dessa nova iteração aí do Kevin Parker e companhia. Ele tinha lançado anteriormente o End of Summer, que era uma coisa mais eletrônica e tudo mais. O Kleber já tinha cantado essa pedra há muito tempo. Mas nessa Loser, acho que ele vai pra um campo mais
Não sei, me lembrou as coisas do Currents, assim, tipo... É, então, eu odiei. Eu amei! Eu Você não gostei. gostou dessa música? Odiei, não gostei. Jura? É porque eu tava esperando... É porque eu senti que foi um passo pra trás, assim. Ah, eu mas queria acho que é meio seguisse na toada fanservice. eletrônica. Mas acho que vem aí, Foda-se os amigo. fãs. Eu acho que é só pra, sabe assim... É porque teve uma galera que torceu o nariz. É, vi bastante Então. gente que não gostou. Eu achei interessante, tem esses timbres mais, como diria Isadora Almeida, amadeirados, junto com essa coisa mais eletrônica, achei bem interessante. Aí tem um clipe que tem o Joe Carey, o Joe que a gente falou ano passado, o Steve lá do Stranger Things. O Beck aparece. Sim, lá no finalzinho, verdade. Aí vamos pros disquinhos. Tinha o Big Thief, mas a Isadora já deu, e é um maravilhoso esse disco. E aí tem a Jane Beth também, que lançou esse disco já faz algumas semaninhas. Ex-vocalista do Savages, né, que é uma banda que infelizmente acabou. Lançou You Heartbreaker You. Achei bem interessante, assim, é tipo uma coisa meio horror punk, metal, música eletrônica, tudo junto. Tem umas horas que fica bem Nine Inch Nails das ideias, assim. É um disco bem agressivo, bem... sei lá, forte, bem na tua cara, gritado e tudo mais, umas letras bem viscerais. É bem interessante esse disco. Acho que é bem diferente do que a gente estava acostumado com o Savages, é diferente do que ela fez no primeiro disco, mas é interessante, uma proposta legal. E aí eu quero requentar duas coisas que o Kleber deu na semana passada. O primeiro é o chegou Valetim... a Maria Marmitex. A Maria Marmitex chegando aqui. Primeiro é o Valetim Fratesk com Estreito. Inclusive encontrei ele na fila do Koala. Gato. Nossa, que disco maravilhoso, assim. Um sonzinho meio Dream MPB, assim, bem, bem interessante. E o segundo é a Gabi Amarantos com o Rock Doido. Que disco maravilhoso. Muito Comentei bom. com o Kleber. Gente, muito bom. A gente tava entrando a gente foi fazer um passeio, e quando a gente entrou na van, a gente já tava a caminho, que a gente olhou, a gente tava do lado do cenário da Gabi Amarantos, eu e a outra menina. Caralho, assim, foda. que ódio, a gente entrou na van, a gente devia ter ido lá fazer nosso Tirar vídeo. foto. E é, tipo, Vivendo a a gente tava história. bem na frente ali. Então, acho que foi muito impactante, que eu tava muito com esse disco na cabeça. Eu também fiquei ouvindo, assim, absurdamente durante esse tempo. E aí foi muito legal ir pra Belém com esse disco na cabeça, assim, vendo as coisas que ela fala ali, poder vivenciar essa experiência Rock Doido. Enfim, esse disco, assim, cada vez crescendo mais, né? Nossa, esse disco é muito festa, assim. É legal que ele não cai, assim. Apesar de ter músicas mais baixas, ele segue numa sequência que é, tipo, só pá, 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 pá. Muito foda. E é isso, minhas diquinhas de hoje. E você, amigo Kleber? Bora lá, vou começar pelo single. Story, cantora e compositora sergipana radicada no Rio de Janeiro, que a gente gosta bastante aqui. Ela lança em outubro o segundo álbum em carreira solo, Areia e Voz. O álbum tem coprodução dela em parceria com o Domênico Lancelotti, e ela lançou essa preciosidade que é Ilha Úmida, é o primeiro single do álbum. Linda, 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 a voz dela tá impecável, parece uma combinação de Tulipa Ruiz com Joanna Nilsson, assim, muito bem produzida, muito bem tocada. Tô bem ansioso pro que vem aí. Fine é uma cantora e compositora dinamarquesa, eu já recomendei ela aqui em algum momento. Ela é daquele selo Esco, que é o mesmo que responsável pela Astrid Sony, pelo Smers. Ela faz um dream pop muito gostosinho. O Renan, que gosta de Maze Star, tá com o play que você vai gostar bastante do trabalho dela. Ela lançou o disco Rock Top Ballads ano passado e é incrível demais. Seguindo aqui nos singles, a Hatch vai lançar um novo álbum em carreira solo, se chama Licorice, sai no dia 7 de novembro pelo Secretly Canadian. É uma cantora e compositora de shoegaze dream pop que a gente gosta bastante aqui, e ela lançou esse primeiro single, Lose It Again, que eu acho que é uma canção bem síntese do trabalho dela. Indo para os discos, Lucrécia Dalt lançou A Danger to Yourself, novo álbum de estúdio dessa cantora, compositora e produtora colombiana. O disco transita ali entre a eletrônica, a música experimental, o art pop, o jazz, tem uma atmosfera meio cinematográfica, gosto bastante dela. Esse disco aqui também traz muito do que é a força criativa dela, e tem participações, Renan Guerra, de Juana Molina, que eu sei que você gosta bastante, e Camille Mondoc, assim, tá bem legal. O disco anterior dela foi o Uai, que a gente recomendou aqui, e ela volta com esse trabalho... Uai, mineirinha. É mineira, amor.
Seguindo aqui no mundinho baguncinhas barulhentas, barulhosas. Mundinha bagunceira? Ai, passada. Com Sem Esperança, novo álbum do Test em parceria com o Def Kids. Então, encontro de dois projetos loucura, noise, barulho, estranhezas, texturas, drones, guitarras, batuques. Batidas de Fusca. Trabalho batidas de Kombi, na verdade, se você for fazer a referência correta. Tem eles no Sesc, né? Queria ver. Então, eles gravaram esse disco no final do ano passado, porque em janeiro deste ano as duas bandas se encontraram no Sesc Pompeia para fazer uma celebração dos 15 anos de carreira. E aí eles seguem com uma série de apresentações. Então, e agora essa semana eles tocam no Sesc Avenida Paulista. Isso, então, quem no tá dia ouvindo 11 aqui já... e 12 de setembro, na data de lançamento desse programa. Já garanto seu ingressinho aí, vai ver esse projeto que é sempre uma maluquice. E para fechar... Saint Etienne se despede, encerra sua carreira Preciso com ouvir. International. Disco bem bonitinho, assim, é um fechamento bonito pra uma banda que eu sei que é muito querida de nós três aqui, Isadora, Renan e eu gostamos bastante aqui. Somos o nosso próprio trio, Saint Etienne, o Nick é o nosso produtor, então recomendo vocês ouvirem aí. Vamos pro próximo bloco do programa, você precisa ouvir isso. Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. Chegamos ao terceiro e último bloco desse programa. Você precisa ouvir isso. Menina Isadora, que bloco é esse? Esse bloco a gente traz dicas diversas, o que a gente quiser contar aqui pro pessoal. E que filme Coca com Açúcar ou documentário sobre guerra você traz esse programa? Gente, então, eu vou dar uma dica. Água com açúcar? O Kleber deu já esse ano, mas é que, putz, Água me com peguei açúcar também. Que isso? Me peguei voltando a assistir Celebridade, você acredita? Ai, amiga! Dei eu o dei uma parada play. que Dei o play. Ai, gente. É muito bom, né? É muito bom, que inferno. Vai 5 episódios assim, num... Putz. Ai, gente, que novela deliciosa. O episódio de abertura com a perseguição do sequestro é maravilhoso. O sequestro. A bunda a explosão. Gente, a polícia eu dando me tiro pra tudo quanto é lado, andando de moto na areia. É um bafo aquilo. Eu me senti a própria Maria Clara Diniz, porque ela faz a turnê do Simply Red. Então eu tô precisando comprar um terninho branco. Porque eu cheguei nesse lugar, entendeu? E agora eu preciso achar também meu Thiago Lacerda. De bunda de calma que ele já sai. De bunda de fora. Delícia, de bunda linda. Aliás, Ele continua lindo, né? Esses dias ele fez piada que ele tava ficando calvo por causa de Terra Nostra. Se metade dos homens do Brasil tivesse o rosto que você tem, amor, você pode ficar ótimo, totalmente careca, que eu ainda vou estar ali, ó. Então, é isso, exatamente. Não vai cortar isso, Nick Silva. Gente, mas o não me ponto censure, é... não me censure. Não se fazem mais novelas como antigamente. Que delícia, que sabor, né? Já tivemos um padrão Globo, né, amor? Exato. Ai, sabe, Denis Carvalho, Gilberto Braga. Bichérrima, bichérrima. Ai, que delícia. Enfim, gente, assistam Celebridade. Bom demais. Boa. Vai lá, amigo Kleber Fak. Ah, cara, não tem outra coisa senão Pink Panthers no Tiny Desk Concert. Muito é uma das melhores edições em anos. Ai, é muito divertido. Renan. Ela faz piada com ela mesmo o tempo todo. Ela fala assim, é sempre tão difícil montar esse repertório. E ela fala, vou enfiar 20 músicas aqui, porque todas as minhas músicas são curtas. Tem ela que eu vi foi só ela terminando o set, já pegando a bolsinha, pronto pra sair. Que eu vi que as gays já cortaram. Tem ela tocando gaitinha de boca. Ela falou assim, vocês não sabiam que eu sei tocar harmônica? Cara, tá muito divertido. Ela é debochada, as músicas tão boas. Tudo muito bem ensaiadinho ali. Eu acho que é bem legal pra conhecer o trabalho da menina Pink Panthers. Ela que já tá num ano que ela tá nos holofotes, assim, dos principais festivais. Fiquei muito feliz. Acho que ficou muito legal essa participação dela. Boa. Eu amei. Vai lá, Renan Guerra.
Bom, eu tava pensando em muitas coisas pra dar de dica essa semana, mas todas as minhas dicas caíram, porque no dia que a gente gravou este episódio é o dia de falecimento da Ângela Rorô. Ela, pra mim, é uma das nossas grandes compositoras, e aí eu achei que era importante ser óbvio aqui, e dizer o óbvio, e repetir o óbvio. Ângela Rorô tem uma discografia muito bonita, tem muitas coisas a serem descobertas, mas eu acho que, assim, discografia essencial da música brasileira é ouvir o disco de estreia da Ângela Rorô, de 1979. Eu acho que essa é um dos grandes discos de estreia da nossa música, assim, porque é meio que uma chuva de hits, assim. Lado A e lado B tem coisas absurdas. Nesta semana, a Maria Bethânia estreou a sua turnê de comemoração de 60 anos de carreira, e a Maria Bethânia, que gravou durante muitas vezes a Ângela Rorô, tá incluindo o repertório Mares da Espanha, que é uma música linda, que tem os versos que fala: loucura é loucura, não me compreenda, loucura é loucura, não me repreenda. E eu acho que esses versos representam muito do que foi a Ângela Rorô, que é essa figura quase punk rock, assim, controversa, maluca, que viveu a vida dela do jeito que quis, da forma que ela quis, como ela quis, causando e escandalizando por aí. E é muito interessante que esse disco ainda tem outras coisas. Tem, por exemplo, Gota de Sangue, que também foi gravada pela Bethânia, depois no disco Mel, mas ainda tem coisas incríveis como Amor, Meu Grande Amor, tem Cheirando Amor, tem Tola Foi Você, tem Agito e Uso, e tem uma das minhas preferidas de todas da Ângela Rorô, que é Balada da Arrasada. Eu acho que esse disco, assim, é um casamento perfeito entre a MPB brasileira, o blues rock, toda essa pegada, a voz única da Ângela Rorô, a capa, que é uma coisa linda, ela tá belíssima, assim. Enfim, acho que a Ângela Rorô é uma artista eterna na música brasileira, a forma como ela compunha, a forma como ela cantava. Eu tive a chance de ver ela num show na Virada Cultural, no primeiro ano que eu tava em São Paulo. Era ali naquela época que você entrava nas ruas mais esquisitas e tinha um show acontecendo. Aí lembro que estávamos eu, Bruno Capelas e mais uma ruma de sapatões, assim, todos reunidos na rua para ver a Ângela Rorô. Ela passava quase meia hora do show contando histórias, e também era divertidíssima ela contando as histórias do que era o Mares da Espanha, né, que era um motel que ela ficava na porta, às vezes esperando as namoradas quando ela tava com ciúme. Enfim, acho que a Ângela Rorô era uma figura incrível, então escutem Ângela Rorô, o disco auto-intitulado de 1979. É isso. E você, Nick Silva? Quero falar de It's Never Over, Jeff Buckley, novo documentário dele que saiu esse ano. Quero ver. Vamos lá para a Isadora, que gosta de sinopses? Vamos lá. Vamos. Ele morreu. Fim. É basicamente isso. Spoiler! O músico em ascensão Jeff Buckley tinha lançado apenas um álbum quando morreu repentinamente em 1997. Imagens nunca antes vistas, mensagens de voz exclusivas e relatos contados por pessoas próximas a ele traçam um retrato fascinante do cantor. E é isso mesmo, é muito sensível, assim, acho que eu já tinha visto outros documentários dele, mas nenhum captura tanto essa essência de músico, de diva, de familiar, de namorado, de filho. Ele é dirigido pela Amy Berg, que foi uma namorada dele antes dele fazer sucesso, assim, logo que ele chega em Nova York. Enfim, conta a história deles, narra também a história dele com uma namorada que vai ter depois que a Amy e ele se separam. Tem muito da participação da mãe do Jeff Buckley também. Fala sobre a relação dele com o pai, acho que como eu nunca tinha visto em nenhum outro lugar, se aprofundar dessa maneira. Enfim, é um documentário muito lindo, assim, e usa a música de um jeito inteligente, diferente. Realmente é um documentário que vale a pena ser visto, assim. Aonde você vai ver, por enquanto você tem que dar seus pulos, porque na MUBI só tem na MUBI americana, também só tem na Amazon americana, então, assim, use VPNs ou dê seus pulos. E é isso. Comentários referentes à última edição do nosso podcast Lollapalooza 2026, comentando o line-up. Comentário do Paralupe. Falou assim: line-up ficou muito bom. A única crítica que eu tenho que seria não termos um headliner brasileiro, onde estamos vivendo momentos de turnês de grandes artistas como Marisa Monte, com a Orquestra Sinfônica, turnê do Gil de despedida ou Ney Matogrosso. Enfim, muito melhor que Lewis Capaldi. Ansioso para ver a Mina Lorde, Sete do Musão e Queen do Eti.
Aqui no Instagram, a Mavi Santos comentou: apesar da aposta de vocês de cancelamento ser o Tyler, a minha é a Dolce, com muita dor no coração. Beth. Ela andou cancelando alguns shows no exterior sem falar o motivo exato e dependendo do que for, não sei até onde impacta na América Latina no ano que vem. Espero profundamente que Titi não cancele. Esse infeliz tá quase pior que Frank Ocean pra vir pro Brasil. Comentário do Cocteau Twink falou assim: quero muito ver a Lorde Turnstile, mas a cota música eletrônica tá muito boa. O Kygo é até ok, mas destoa muito dos outros artistas de EDM. No Instagram, o Igor Luney comentou: pô, galera, tive que dar umas risadas aqui com vocês tirando a Lola Young pra merda, por ser hit de TikTok. Eu falei que o público ia ficar bravo com eles iam defender a Lola. Sendo que momentos antes estavam empolgados com a Addison Rae. Ele colocou KKKs aqui. E aí, podcast VFSM, não vou dizer quem foi, né, que respondeu, que eu não vou dizer quem é o Kleber que responde. Mas ele comentou: mas a MC Diet Pepsi tem pelo menos 4 hits. Diet Pepsi, Fame's a Gun, Aquamarine e Headphones On. E deu risadinha. Comentário do Lucas Diniz, que vai ser proibido de ouvir o nosso podcast daqui pra frente. Ele falou: Deftones ao vivo é bem duvidoso, hein? Veremos, Lucas Diniz. Comentário do Wavezinho, ele falou: nessa parte que vocês falaram sobre a falta de artistas Latam, eu jurava que nesse Lola iam trazer a Nath Peluso, que lançou um álbum incrível nos últimos anos. E por último, aqui um comentário pra menina Isadora, do Léo Vaz, ele falou: amo as dicas fuleiras da Isadora. Fã hater. Eu entendi o que ele quis dizer. Porque a Isa mesmo que desdenha das dicas que ela dá. Ela própria, antes da dica, ela já faz o disclaimer. Entendeu? Então eu entendi o que ele quis dizer. Eu sou @KleberFac em todas as redes sociais e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou @Meidadora no Instagram, Meidadora _ no X, e é isso. Eu sou _Renan Guerra em todas as redes sociais. Toda sexta-feira você lê minha newsletter lá no Substack. Eu sou o @Nick Silva, você lê meus textos lá no Monkey Bus. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Curta, avalie, compartilhe e, se puder, seja um de nossos maravilhosos apoiadores. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com antecedência e participa aqui das gravações ao vivo, como o Rodrigo Berg, que está descamisado, Vinícius Correia, Leonel Moura, Danilo Ferreira, Fabrício Neri e Júlia Patriniani. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima edição do nosso programa. Tchau, tchau! Esse podcast foi editado por Nick Silva.